Ninguém viu quando eu quis desistir. Mas olha onde eu cheguei. Eu me lembro perfeitamente do peso daquela mochila nas minhas costas. Parecia que eu carregava o mundo inteiro ali dentro. E, sinceramente, o mundo estava pesado demais para um cara de 22 anos. Eu estava sentado naquele banco de madeira descascado, esperando um ônibus que nunca vinha, com exatamente R$ 7,50 no bolso e uma vontade absurda de simplesmente sumir. As luzes dos postes piscavam, aquele barulho de grilo no fundo e eu ali, olhando para o nada, pensando que todo mundo que disse que eu ia quebrar a cara estava certo. Eu tinha acabado de sair do meu segundo emprego do dia, os pés latejavam dentro do tênis furado e a única coisa que passava pela minha cabeça era o rosto da minha mãe quando eu disse que ia sair de casa para tentar a vida na capital. Ela não brigou, mas aquele olhar de preocupação dela me machucava mais do que qualquer bronca. Eu sentia que era um fracasso completo. Naquele momento, eu juro, eu quase peguei o celular para ligar para o meu tio e pedir para voltar para o interior, para trabalhar na oficina dele e aceitar que o meu destino era aquele mesmo. Mas alguma coisa dentro de mim, uma faísca muito pequena que eu nem sabia que ainda existia, me fez guardar o aparelho de volta no bolso. Eu não podia desistir agora, não depois de tudo o que eu já tinha passado. Foi aí que o seu expedito apareceu. Ele era o vigia noturno de um galpão que ficava bem na frente do ponto, um senhor de uns 60 anos, com um bigode ralo e uma jaqueta de nylon que fazia barulho toda vez que ele se mexia. Ele saiu para fumar um cigarro e me viu ali, com aquela cara de quem tinha perdido o rumo. Ele não disse oi, ele só perguntou se eu tinha um isqueiro. Eu disse que não fumava e ele se sentou do meu lado, ignorando completamente o fato de que eu queria ficar sozinho na minha fossa. O seu expedito tinha uma voz rouca, dessas de quem já falou muito na vida, e começou a contar como ele veio do Sergipe sem nada, dormindo em rodoviária por 2 semanas até conseguir o primeiro bico. Ele descreveu os detalhes, as pessoas que riram dele, a fome que apertava o estômago e como em uma noite específica ele também quis desistir de tudo. Ele me olhou nos olhos com aquelas íris meio amareladas pelo tempo e disse que o segredo não era ser o mais inteligente ou o mais rápido, mas sim o que aguentava apanhar por mais tempo sem cair. Aquilo me deu um nó na garganta. Eu não era de chorar na frente de estranhos, mas as palavras dele entraram como um soco. No dia seguinte, eu acordei com uma determinação que eu não sentia há meses. Eu fui para a entrevista naquela agência de marketing que tinha me rejeitado 3 vezes. Eu não tinha o currículo mais bonito, não tinha estudado nas melhores escolas, mas eu tinha aquela vontade de sobrevivente que o seu expedito me lembrou que eu possuía. A recepcionista, uma mulher chamada Fabiana, que tinha um óculos de armação vermelha bem chamativo e um jeito de falar muito rápido, me olhou com uma cara de "Você de novo?". Ela era o tipo de pessoa que parecia saber de tudo o que acontecia naquele prédio, sempre com um fone de ouvido pendurado no pescoço. Eu pedi apenas 5 minutos com o gerente. Eu não queria um emprego. Eu queria um teste. Eu disse para ela que se eu não entregasse resultados em 1 semana, eu mesmo ia embora e nunca mais pisava ali. Ela deu uma risadinha, mas acho que viu algo diferente na minha postura. Ela entrou na sala do chefe, o Dr. Renato, um homem de meia idade que vivia de terno cinza e tinha uma mania irritante de bater a caneta na mesa o tempo todo. O Dr. Renato me recebeu com aquele ar de superioridade que só quem nunca passou necessidade tem. Ele olhou meu portfólio capenga, viu os desenhos que eu fazia à mão e os textos que eu escrevia no bloco de notas do celular durante as viagens de trem. Ele disse que o mercado não tinha espaço para amadores, mas eu não baixei a cabeça. Eu falei sobre como eu entendia o que as pessoas de verdade sentiam, como eu sabia falar com o cara que estava no ponto de ônibus às 11 da noite, porque eu era esse cara. Eu argumentei que a agência dele era cheia de gente técnica, mas vazia de alma. Ele parou de bater a caneta. O silêncio na sala ficou tão denso que eu conseguia ouvir o barulho do ar-condicionado. Ele me olhou por cima dos óculos e disse que eu teria 3 dias, não 7. 3 dias para provar que a minha alma valia mais do que um diploma de faculdade de elite. Eu saí de lá sentindo uma mistura de pânico e euforia. Eu não tinha computador em casa, então eu tive que ir para uma LAN house no centro, uma daquelas que cheirava a salgadinho e tinha o teclado meio grudento. Passei as 72 horas seguintes praticamente sem dormir. Eu gastava o pouco dinheiro que tinha em café barato e horas extras na LAN house. O dono do lugar, o Kleber, um cara novo, de uns 25 anos, que vivia de camiseta de time e tinha uma tatuagem de dragão no braço, começou a ficar curioso com o que eu estava fazendo. Ele me via ali, focado, escrevendo, apagando, pesquisando, e começou a me dar umas horas de graça porque curtiu a minha correria. O Kleber foi o primeiro a ver o projeto que eu estava montando. Era uma campanha inteira baseada na vida real das periferias, sem filtros, sem modelos perfeitos, apenas a verdade crua do brasileiro que levanta cedo. Quando eu terminei, na manhã do 3º dia, meus olhos estavam vermelhos de cansaço, mas eu sentia que tinha algo especial nas mãos. Eu voltei na agência,
Entreguei o material para o Dr. Renato e ele nem me olhou, só disse para eu esperar lá fora. Fiquei 2 horas sentado naquela recepção impecável, vendo pessoas de roupas caras passando por mim como se eu fosse invisível. A Fabiana, a recepcionista, me trouxe um copo de água e deu um sorriso de canto de boca, como se estivesse torcendo por mim. Quando a porta da sala se abriu, não era o doutor Renato quem saiu, mas sim uma mulher que eu nunca tinha visto. O nome dela era Beatriz, a diretora criativa da agência. Ela era elegante, com um cabelo curto platinado e um olhar que parecia atravessar a gente. Ela estava segurando as pastas que eu tinha deixado. Ela não disse nada por um tempo. Apenas ficou me encarando. Depois ela perguntou: quem te ensinou a observar as pessoas desse jeito? Eu respondi que a vida tinha me ensinado por falta de opção. Ela deu um suspiro longo, olhou para a Fabiana e depois voltou para mim. Ela disse que o que eu tinha feito era tecnicamente bagunçado, mas emocionalmente imbatível. Eles iam usar a minha ideia para o maior cliente da casa. Naquele momento, o chão pareceu sumir debaixo dos meus pés. Eu não sabia se ria ou se chorava. Eu saí daquela agência com um contrato de experiência assinado e uma sensação de que a maré finalmente tinha começado a virar. Mas o que eu não sabia é que o sucesso atrai olhares que a gente nem imagina e que o caminho para o topo é cheio de armadilhas deixadas por quem já está lá. Eu estava apenas começando a subir os degraus, mas a queda de quem sobe muito rápido costuma ser bem mais dolorosa. Edit 1. Muita gente perguntando sobre o seu expedito. Infelizmente, eu nunca mais o vi depois daquela noite. Voltei ao ponto meses depois, mas o galpão estava fechado para reforma e ninguém soube me dar notícias dele. Parece que ele foi um anjo que apareceu só para me dar aquele empurrão. Edit 2. Sobre o Kleber da Lan House. Hoje ele é um dos meus melhores amigos e eu o ajudei a montar a própria assistência técnica de computadores. Gratidão se paga com ação, não só com palavras. Edit 3. Hoje eu olho para trás e vejo que o desistir era uma opção muito real. Eu estava no limite psicológico e financeiro. Se você está passando por isso, saiba que às vezes o que falta é só uma conversa com um estranho ou um sim de quem você menos espera. O contrato de R$1.000 que virou 1 milhão e o gosto amargo da inveja nos corredores. Eu nunca imaginei que o ar-condicionado de uma agência de luxo pudesse ser tão frio, ou talvez fosse apenas a recepção que eu recebia das pessoas ali dentro. No primeiro mês depois que a Beatriz aprovou meu projeto, minha vida virou um verdadeiro furacão. Eu passei de um garoto que contava moedas para pagar a Lan House para um redator júnior com uma mesa própria, um computador que ligava em 5 segundos e uma máquina de café expresso liberada. Mas, se você acha que todo mundo ficou feliz por mim, você não conhece o mercado de trabalho corporativo. O doutor Renato, aquele que batia a caneta na mesa, me olhava como se eu fosse um bicho estranho que tinha invadido o jardim dele. Para ele, eu era uma anomalia, um erro no sistema que precisava ser corrigido. Ele não aceitava que alguém sem um diploma de uma universidade federal ou sem um sobrenome influente tivesse conseguido o que os estagiários padrinho dele não conseguiram em anos. A Fabiana, a recepcionista, continuava sendo meu porto seguro. Toda vez que eu chegava, ela me dava um toque no ombro e sussurrava: "Cuidado com os tubarões, garoto!" E ela tinha razão. Os tubarões usavam gravatas de seda e sorriam enquanto afiavam os dentes. Minha primeira grande tarefa foi acompanhar a execução da campanha que eu mesmo tinha idealizado na Lan House do Kleber. A marca era uma gigante de cosméticos que queria se reposicionar para a mulher real. O problema é que a equipe de criação anterior queria usar modelos que pareciam bonecas de porcelana. Eu bati o pé. Eu disse que se a gente não usasse mulheres que pegam ônibus às 6 da manhã, que têm marcas de expressão e que usam o produto no dia a dia, a campanha seria uma mentira. Foi a primeira vez que eu vi a Beatriz sorrir de verdade. Ela comprou a briga comigo. Nós fomos para a periferia gravar. Eu me vi de volta ao meu ambiente, mas agora com uma câmera de R$30.000 na mão e uma equipe de 20 pessoas me ouvindo. No set, conheci o Murilo, o diretor de fotografia. Ele era um cara alto, magro, com o braço todo fechado de tatuagens e um jeito muito calmo de falar. O Murilo tinha uma visão absurda. Ele conseguia transformar uma calçada simples em um cenário cinematográfico. Ele se tornou meu aliado ali dentro. Ele via que eu não estava fingindo, que eu realmente me importava com aquelas histórias. Enquanto a campanha ganhava corpo, o clima na agência ficava cada vez mais pesado. Eu comecei a perceber que arquivos meus sumiam do servidor sem querer. Eu recebia convites para reuniões em horários errados. Teve um dia que eu cheguei na minha mesa e meu mouse estava quebrado, esmagado, como se alguém tivesse pisado nele com força. Eu não disse nada, eu só fui lá, peguei outro e continuei trabalhando. Eu sabia que se eu reclamasse, iam dizer que eu era instável,
ou sensível demais. O principal articulador contra mim era um cara chamado Gustavo. O Gustavo era o garoto de ouro da agência antes de eu chegar. Ele era filho de um empresário famoso, falava 4 línguas e tinha feito cursos em Londres. Ele tinha uma aparência impecável, cabelo sempre perfeitamente penteado com gel, roupas de marca e um perfume tão forte que você sabia que ele estava chegando a 2 corredores de distância. O Gustavo me odiava com todas as forças, porque eu tinha tirado dele o protagonismo do maior cliente da casa. Ele tentava me desmerecer em todas as oportunidades, fazendo piadinhas sobre o meu jeito de falar ou sobre as marcas populares de roupa que eu usava. A coisa estourou de vez quando os resultados da campanha saíram. Foi um estouro absoluto. As vendas da marca de cosméticos subiram 40% em 2 meses. Eu virei o queridinho do cliente. O Dr. Renato, hipócrita como ele só, organizou um jantar comemorativo em um restaurante caro, daqueles que você precisa de dicionário para entender o cardápio. Eu fui com a minha melhor roupa, que ainda era bem simples perto dos ternos de R$ 3.000 dos outros. No jantar, o Gustavo estava sentado na minha frente. Ele passou a noite inteira tentando me diminuir, perguntando se eu estava gostando da comida ou se, no meu bairro, as pessoas comiam coisas assim. Eu mantive a calma. Eu olhei para ele, dei um gole no vinho que eu nem sabia o nome e disse: Gustavo, a comida é ótima, mas o que eu mais gosto aqui é saber que a minha ideia pagou a conta de todo mundo nesta mesa. O silêncio foi mortal. A Beatriz deu uma risadinha por trás da taça. O Gustavo ficou vermelho, uma cor que combinava muito bem com o vinho dele, e não disse mais nada o resto da noite. Mas eu vi o ódio nos olhos dele. Naquela noite, eu entendi que tinha ganhado a batalha, mas a guerra estava apenas começando. Os meses seguintes foram de uma ascensão que eu nunca ousei sonhar. Meu salário triplicou. Eu saí daquele quartinho alugado e consegui alugar um apartamento pequeno, mas só meu. Comprei um computador de verdade para trabalhar em casa e, o mais importante, consegui mandar uma quantia boa de dinheiro para a minha mãe todos os meses. Eu dizia para ela que estava tudo bem, que o trabalho era tranquilo, escondendo toda a pressão e a ansiedade que eu sentia, mas a verdade é que eu estava exausto. Eu trabalhava 12, 14 horas por dia. Eu tinha medo de falhar e dar razão para quem torcia contra mim. E foi nesse cansaço que eu comecei a baixar a guarda. Eu comecei a confiar em pessoas que não deveria. O Gustavo, vendo que não conseguia me derrubar na frente de todos, mudou de estratégia. Ele começou a agir como se tivéssemos feito as pazes. Ele me chamava para almoçar, pedia conselhos sobre projetos e até me elogiava nas reuniões. Eu, ingênuo e querendo um ambiente de trabalho mais leve, acreditei que ele tinha mudado. Grande erro. Certo dia, o Gustavo me procurou com uma oportunidade incrível. Ele disse que um contato dele, um grande empresário do setor de tecnologia, queria fazer um projeto por fora da agência, algo sigiloso que renderia muito dinheiro para nós dois. Ele disse que a agência não precisava saber, que era um bico inofensivo. Eu hesitei. Eu sabia que isso ia contra as regras do meu contrato, mas o valor que ele mencionou era tentador. Era o suficiente para eu quitar a casa da minha mãe de uma vez por todas. O Gustavo usou todos os argumentos certos. A agência já ganha muito em cima da gente. É só uma consultoria, ninguém vai descobrir. Eu acabei aceitando participar de uma reunião com esse tal empresário. O homem se chamava Vanderlei, um sujeito de voz grossa, que usava muitos anéis de ouro e tinha um jeito meio suspeito. Nós nos encontramos em um café reservado. O Vanderlei me pediu para analisar uns dados confidenciais da concorrência do nosso principal cliente da agência. Ali, o sinal de alerta acendeu na minha cabeça. Aquilo não era consultoria, era espionagem industrial. Eu recusei na hora e saí da reunião. Eu achei que o assunto tinha morrido ali. Mas na manhã seguinte, quando cheguei na agência, o clima estava estranho. A Fabiana não me deu o bom dia de sempre. Ela estava com o rosto enterrado nos papéis, parecendo triste. Quando eu entrei na minha sala, o Dr. Renato e a Beatriz estavam me esperando. Em cima da mesa havia fotos minhas no café com o Vanderlei e o Gustavo. Mas havia algo errado. Nas fotos, parecia que eu estava recebendo um envelope de dinheiro. O Gustavo estava lá também, mas ele estava com uma cara de testemunha horrorizada. Ele tinha armado tudo. Ele disse para o doutor Renato que eu tinha tentado convencê-lo a vender os segredos da agência para o Vanderlei e que ele só tinha ido àquela reunião para colher provas contra mim. O chão se abriu. Eu tentei explicar, mas o Gustavo tinha montado um dossiê falso, com prints de conversas que eu nunca tive, criadas por inteligência artificial ou algum software de edição. A Beatriz, que sempre confiou em mim, me olhava com uma decepção que doía mais do que qualquer demissão. Eu fui escoltado para fora do prédio por um segurança, sem poder levar nem minhas coisas pessoais. Eu tinha caído na armadilha mais velha do mundo.
Edit 1. Para quem perguntou, sim, o Gustavo é o tipo de pessoa que nasce em berço de ouro e acha que o mundo é o playground dele. O pior tipo de vilão é aquele que finge ser seu amigo para ver onde dói mais antes de bater. Edit 2. Sobre o Murilo, o fotógrafo, ele tentou me ligar depois da confusão, mas eu estava tão atordoado que não atendi ninguém por uma semana. Eu me senti um lixo, como se eu tivesse jogado fora a única chance da minha vida. Edit 3. Eu voltei para o meu apartamento e fiquei trancado no escuro. O silêncio era ensurdecedor. Eu tinha o dinheiro da última campanha guardado, mas o meu nome estava na lama. Naquele momento, o sucesso parecia uma piada de mau gosto que o destino tinha feito comigo. O fundo do poço tem mola, mas as paredes são cheias de espinhos. Ficar trancado naquele apartamento que eu mal tinha acabado de mobiliar foi uma das sensações mais sufocantes da minha vida. Eu olhava para a televisão de 50 polegadas, para o sofá de veludo e para a geladeira cheia de comida cara e tudo aquilo parecia cinza. Eu sentia que cada objeto ali dentro estava me julgando, como se eles soubessem que foram comprados com o suor de um cara que agora era visto como um traidor e um ladrão. O silêncio do condomínio era muito diferente do barulho da rua onde eu morava antes. Lá no interior, o som dos vizinhos conversando e das crianças correndo me distraía, mas ali, no bairro nobre, o silêncio parecia uma sentença. Eu passei 3 dias sem tomar banho, comendo apenas o que sobrava de delivery, olhando para o teto e remoendo cada palavra que o Gustavo tinha dito naquela reunião. O pior não era ter perdido o emprego, era saber que o meu nome, que eu tinha limpado com tanto esforço, estava circulando nos grupos de WhatsApp de todas as grandes agências da cidade. Eu estava queimado. Eu era o garoto prodígio que tentou vender dados para a concorrência. No 4º dia, meu celular tocou. Eu já tinha ignorado dezenas de chamadas, mas aquele número eu conhecia de cor. Era o Kleber da Lan House. Eu atendi com a voz embargada, esperando que ele tivesse ouvido os boatos e viesse me cobrar alguma satisfação. Mas o Kleber era diferente. Ele só disse: "Aí, mano, o café aqui tá uma porcaria sem você pra reclamar do açúcar. Vem pra cá agora." Eu não queria ir. Eu queria sumir, mas havia algo na voz dele que não aceitava um não como resposta. Eu me arrastei até o chuveiro, me vesti de qualquer jeito e peguei um carro de aplicativo. Quando cheguei na Lan House, o cheiro de salgadinho de pacote e o barulho dos teclados me trouxeram uma nostalgia estranha. O Kleber estava lá, com a mesma camisa de time de sempre, atendendo um garoto que queria imprimir um boleto. Ele só me deu um aceno de cabeça e apontou para a salinha dos fundos, onde ele guardava as peças de computador e fazia os concertos. Lá dentro, longe dos ouvidos curiosos, o Kleber jogou um pendrive em cima da mesa. Ele me contou que, na noite em que eu fui demitido, o Murilo, o fotógrafo, tinha aparecido lá. O Murilo sabia que o Kleber era meu amigo porque eu vivia falando dele nos sets de filmagem. O Murilo não acreditou na história do Gustavo nem por um segundo. Ele conhecia o caráter do garoto de ouro e sabia que o Dr. Renato era um omisso que só queria proteger a própria pele. O Murilo tinha conseguido algo que ninguém esperava. Ele tinha as imagens brutas de uma câmera de segurança de um prédio vizinho ao café onde a reunião armada aconteceu. Não dava pra ouvir o que a gente falava, mas as imagens mostravam claramente o Gustavo chegando antes com o tal Vanderlei, rindo e combinando algo, e depois mostrava o momento exato em que eu me levantava e saía batendo a porta sem levar envelope nenhum. O envelope que aparecia nas fotos editadas da agência tinha sido colocado lá digitalmente ou em um ângulo muito específico que o Murilo provou ser manipulado. Aquilo foi como um balão de oxigênio no meio do meu afogamento. Eu senti uma vontade absurda de sair correndo e esfregar aquilo na cara do Dr. Renato, mas o Kleber segurou meu braço. Ele me disse que se eu fizesse isso agora, eles iam dar um jeito de abafar. O Gustavo tinha advogados caros, o pai dele era influente, e a agência não ia querer admitir que foi enganada por um playboy e que humilhou um funcionário inocente. Eu precisava de mais. Eu precisava entender quem era o tal Vanderlei e por que ele aceitou participar daquela palhaçada. Foi aí que comecei minha própria investigação do jeito que eu sabia fazer, observando as pessoas. Eu usei o resto do meu dinheiro para contratar um serviço de busca de dados e passei noites em claro na Lan House, cruzando informações. Descobri que o Vanderlei não era um empresário de tecnologia. Ele era, na verdade, um ex-funcionário do pai do Gustavo, um cara que tinha sido demitido por desvio de verba e que provavelmente estava sendo chantageado ou pago para fazer aquele papel. Eu comecei a seguir os rastros digitais do Gustavo. Ele era descuidado,
Achava que era intocável. No perfil dele, em uma rede social de fotos, ele postava tudo. As festas, as viagens, os amigos de luxo. Comecei a notar um padrão. O Gustavo estava frequentando um clube de pôquer clandestino em um casarão antigo no bairro da Liberdade. E ele não ia lá só pra brincar. Ele estava perdendo muito dinheiro. O brilho de garoto de ouro era uma fachada. O Gustavo estava atolado em dívidas de jogo. E o pai dele tinha cortado a mesada. A armação contra mim não foi só por inveja. Ele precisava do meu cargo e dos bônus que eu estava recebendo para pagar os credores que já estavam batendo na porta dele. Eu comecei a montar o quebra-cabeça. Ele tentou me vender para o Vanderlei para conseguir uma comissão, e quando eu recusei, ele usou a situação para me derrubar e se passar por herói da agência, garantindo uma promoção e um aumento que salvariam a pele dele. Enquanto eu juntava essas provas, recebi uma mensagem anônima no meu celular. Dizia apenas: "Você não é o primeiro que ele faz isso. Procure pela Letícia." Eu não tinha ideia de quem era Letícia. Passei 2 dias procurando esse nome entre os ex-funcionários da agência. Finalmente achei. Letícia tinha sido uma diretora de arte brilhante, que saiu da empresa 2 anos antes de eu chegar, sob uma acusação de plágio que ninguém nunca entendeu direito. Consegui o contato dela e marcamos de nos encontrar em uma padaria simples, longe do centro. A Letícia era uma mulher de uns 35 anos, com um olhar cansado e as mãos que tremiam um pouco ao segurar a xícara de café. Quando eu contei o que estava acontecendo comigo, ela começou a chorar. O Gustavo tinha feito exatamente a mesma coisa com ela. Ele roubou um projeto dela, alterou as datas dos arquivos para parecer que ele tinha criado primeiro e depois a acusou de tentar vender a ideia para uma agência concorrente. Ela foi destruída e nunca mais conseguiu emprego na área. Ouvir o relato da Letícia me deu uma raiva que eu nunca tinha sentido. Não era mais só sobre mim, era sobre justiça. Eu tinha as imagens do Murilo, a ficha corrida do Vanderlei e agora o testemunho da Letícia, mas eu ainda sentia que faltava a cereja do bolo, algo que ligasse o Gustavo diretamente ao pagamento do Vanderlei. Eu sabia que o Gustavo era arrogante demais para fazer tudo de forma analógica. Eu precisava entrar no computador dele na agência, e eu sabia exatamente quem poderia me ajudar com isso, mas seria o maior risco da minha vida. Eu procurei a Fabiana. Encontrei ela saindo do trabalho visivelmente abatida. Ela se assustou quando me viu, mas eu implorei por 5 minutos. Fomos para um banco de praça e eu mostrei tudo o que eu tinha descoberto. A Fabiana sempre teve um coração de ouro e odiava a injustiça. Ela me contou que, desde que eu saí, o Gustavo tinha virado um tirano na agência, maltratando todo mundo. Ela aceitou me ajudar. Ela me deu o código de acesso remoto que os técnicos usavam para dar manutenção nas máquinas à noite. Naquela mesma madrugada, de dentro da Lan House do Kleber, eu acessei o sistema da agência. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia desmaiar. Eu naveguei pelas pastas do Gustavo. Ele era tão convencido que não escondia nada sob senhas complexas. Achei uma pasta oculta chamada Projetos Pessoais. Lá dentro não havia campanhas publicitárias. Havia comprovantes de transferências bancárias feitas para o Vanderlei e para um site de apostas internacionais. Havia também os arquivos originais da edição das fotos que foram usadas contra mim. Ele tinha guardado as sobras do crime, as camadas do Photoshop que provavam a manipulação. Eu copiei tudo. Cada print, cada comprovante, cada conversa. Quando o download terminou, eu fechei o notebook e olhei para o Kleber. Ele estava com um sorriso de orelha a orelha. "E agora, patrão?" ele perguntou. Eu respondi que agora a gente ia esperar. Eu não ia mandar aquilo para o Dr. Renato por e-mail. Eu ia fazer o Gustavo cair do jeito mais espetacular possível, na frente de quem ele mais queria impressionar. O grande evento anual da publicidade brasileira ia acontecer na semana seguinte. A agência tinha sido indicada a vários prêmios, muitos deles graças à campanha que eu tinha criado. O Gustavo ia subir ao palco para receber os troféus no meu lugar. Ele estava sendo anunciado como o novo gênio do marketing. Eu comprei um convite para o evento usando um nome falso. Eu não ia entrar pela porta da frente com tapete vermelho. Eu ia entrar pelos fundos com a ajuda do Murilo, que estaria cobrindo o evento como fotógrafo oficial. Eu tinha o arquivo de vídeo montado, uma apresentação que começava com a minha campanha e terminava com a prova da fraude. O plano era simples e perigoso: substituir o vídeo de retrospectiva da agência pela minha investigação no momento em que o Gustavo subisse ao palco. O suspense me corroía por dentro. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer. Eu só pensava no rosto dele quando a verdade aparecesse naquele telão gigante para 3.000 pessoas. Mas na véspera do evento, recebi uma ligação do Dr. Renato. Ele queria me ver. Ele disse que tinha novas informações e que eu deveria ir ao escritório
escritório dele imediatamente. Meu sangue gelou. Será que a Fabiana tinha sido descoberta? Ou será que o Gustavo tinha dado o cheque-mate final antes de mim? Edit 1. Galera, o suspense está me matando também, mas eu precisava contar como cada peça se encaixou. O Murilo e a Fabiana foram os verdadeiros heróis dessa parte. Sem eles, eu ainda estaria olhando para o teto do meu quarto. Edit 2. Sobre o Dr. Renato ter me ligado, eu juro que não sei o que esperar. Aquele homem é uma incógnita. Ele só se move por interesse. Estou indo encontrar com ele agora e não sei se volto com a minha dignidade ou se vou direto para a delegacia. Edit 3. A Letícia está me ajudando a organizar as provas. Ela disse que ver o Gustavo cair vai ser a cura para tudo o que ela passou. É por ela também que eu não vou recuar. O encontro às portas fechadas e a máscara que começou a rachar diante do telão, eu entrei na sala do Dr. Renato sentindo como se estivesse caminhando para o meu próprio julgamento. Mas dessa vez eu não estava desarmado. O escritório dele continuava igual, aquele cheiro de madeira cara e café importado, mas o clima estava elétrico. Ele não estava batendo a caneta, ele estava parado, olhando pela janela de vidro que dava para a cidade toda. Quando ele se virou, percebi que ele parecia 10 anos mais velho. Ele não me pediu para sentar, ele simplesmente jogou um envelope pardo em cima da mesa e disse que o pai do Gustavo tinha ligado para ele oferecendo uma doação generosa para a agência em troca da minha saída definitiva do mercado, com um processo judicial por difamação nas costas. O Dr. Renato me olhou com um desprezo que, por um segundo, me fez estremecer. Ele disse que eu era um problema que ele queria resolver logo. Foi aí que eu percebi que ele não estava me chamando para me dar uma chance, mas para tentar me comprar. Ele ofereceu 50 mil reais para eu assinar um documento admitindo a culpa e sumir da cidade. Eu olhei para aquele envelope e, por um instante, a imagem da casa da minha mãe e da geladeira vazia de meses atrás passou pela minha cabeça. 50 mil reais resolveriam muita coisa. Mas aí eu lembrei do rosto da Letícia e do seu expedito dizendo que o segredo era aguentar apanhar sem cair. Eu dei um passo à frente, ignorei o envelope e coloquei o meu notebook em cima da mesa dele. Eu disse que não queria o dinheiro dele porque eu ia conseguir muito mais com o meu trabalho, mas que ele deveria olhar o que eu tinha ali se não quisesse que a agência dele fosse destruída junto com o Gustavo. O doutor Renato tentou fazer uma piada, mas quando eu dei o play no vídeo que o Murilo e eu tínhamos montado, o rosto dele ficou da cor de uma folha de papel. Ele viu a transferência para o Vanderlei, viu as camadas de edição das fotos falsas e, principalmente, viu o depoimento gravado da Letícia. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da minha vida. Ele não disse uma palavra, apenas fechou os olhos e massageou as têmporas. O doutor Renato finalmente falou, e a voz dele estava baixa, quase um sussurro. Ele perguntou quem mais sabia daquilo. Eu respondi que, por enquanto, apenas as pessoas que o Gustavo tinha tentado destruir, mas que na noite da premiação, o Brasil inteiro saberia. Ele tentou argumentar, disse que isso acabaria com a reputação da agência, que centenas de empregos estavam em jogo. Ele tentou usar a culpa contra mim, mas eu não era mais aquele garoto ingênuo do ponto de ônibus. Eu falei que a reputação da agência já estava manchada desde o momento em que ele permitiu que um mau caráter como o Gustavo mandasse ali dentro. Eu dei um ultimato. Ou ele me deixava agir na premiação, ou eu vazaria tudo para ir para a imprensa naquela mesma hora. Ele não teve escolha. Ele sabia que se eu vazasse antes, ele seria cúmplice. Se acontecesse no palco, ele poderia se fingir de vítima da ovelha negra da equipe. Ele concordou em me dar o acesso que eu precisava para a mesa de corte do evento, com a condição de que eu não envolvesse o nome dele diretamente no esquema. A noite do prêmio chegou. O Teatro Municipal estava deslumbrante, cheio de luzes, tapetes vermelhos e mulheres em vestidos que custavam o preço de um carro popular. Eu estava lá, escondido sob um boné e um casaco preto, misturado com a equipe técnica de som e iluminação. O Murilo estava na área dos fotógrafos, me dando o sinal de positivo com a cabeça. O Gustavo estava na primeira fila, radiante, rindo alto e brindando com champanhe. Ele parecia o dono do mundo. A cada categoria que passava, a minha ansiedade aumentava. Eu estava na cabine de controle, bem atrás de um operador de vídeo chamado Tiago, que o Murilo tinha garantido que era de confiança. O Tiago estava nervoso, mas ele também odiava o tipo de gente como o Gustavo. Ele tinha o pendrive conectado e o dedo pronto no botão de substituição. Quando anunciaram a categoria de melhor campanha de impacto social, o coração parecia que ia sair pela boca. O nome da nossa agência foi chamado. O Gustavo se levantou como se tivesse ganhado uma Copa do Mundo, arrumando o terno de grife e caminhando com aquela arrogância que me dava náuseas. Ele subiu ao palco sob aplausos calorosos. O apresentador,
um ator famoso de televisão, entregou o troféu para ele. O Gustavo se aproximou do microfone, limpou a garganta e começou um discurso ensaiado sobre ética, verdade e a importância de olhar para o próximo. Foi a coisa mais cínica que eu já ouvi na vida. Ele estava lá, dedicando o prêmio à sua visão de mundo, enquanto as pessoas que realmente trabalharam naquilo estavam sendo esquecidas ou pisoteadas. Eu dei o sinal para o Thiago. Agora, eu sussurrei. O telão gigante, que deveria mostrar os melhores momentos da campanha, de repente começou a piscar. Houve um chiado no sistema de som. O Gustavo parou de falar, olhando para trás, confuso. Em vez das imagens das modelos reais e da trilha sonora emocionante, apareceu o rosto do Vanderlei em uma gravação de câmera escondida, confessando quanto recebeu do Gustavo para forjar as provas contra mim. O áudio ecoou por todo o teatro, claro como o dia. O Gustavo me pagou 10 mil para dizer que o garoto era um espião, dizia a voz rouca do Vanderlei. O público ficou em um silêncio absoluto, daqueles que você consegue ouvir a respiração da pessoa do lado. A câmera do evento, que estava focada no Gustavo, mostrou o momento exato em que a alma dele pareceu sair do corpo. Ele ficou paralisado, a boca aberta, o troféu tremendo na mão. O vídeo continuou. Apareceram os prints das transferências bancárias e, por fim, o depoimento da Letícia. Ela falou diretamente para a câmera com uma força que me deu arrepios. Ela denunciou o padrão de abuso do Gustavo e como a agência tinha fechado os olhos para o que ele fazia. A plateia começou a murmurar, um som que foi crescendo até virar um burburinho de indignação. O Gustavo tentou falar alguma coisa, mas o microfone dele foi cortado. Ele olhou para os lados, procurando por um lugar para fugir, mas ele estava no centro do palco, sob um holofote que agora parecia uma lâmpada de interrogatório. O doutor, Renato, na primeira fila, fingia uma expressão de choque total, colocando as mãos na cabeça para se distanciar do desastre. Foi nesse momento que eu decidi que não precisava mais me esconder. Eu saí da cabine técnica e caminhei pelo corredor lateral do teatro até chegar à borda do palco. As pessoas começaram a me notar. Eu não estava de terno, não estava perfumado, eu era apenas eu. O Gustavo me viu. Nossos olhares se cruzaram e pela primeira vez eu vi o medo puro nos olhos dele. Ele não era mais o garoto de ouro. Ele era apenas um mentiroso pego no flagra diante de toda a sua elite. Eu não disse nada para ele. Eu só olhei para o público e depois para o telão, onde a última imagem era o meu nome como o verdadeiro autor da campanha. O segurança do evento tentou se aproximar, mas a Beatriz, que estava em uma das mesas laterais, se levantou e fez um sinal para ele parar. Ela caminhou até o palco, pegou o troféu da mão trêmula do Gustavo e, sem dizer uma palavra para ele, entregou o prêmio para mim. A confusão que se seguiu foi indescritível. O Gustavo saiu correndo pelos fundos, perseguido por alguns repórteres que sentiram o cheiro de escândalo. Eu fiquei ali, segurando aquele pedaço de metal pesado, sentindo que o ar finalmente tinha voltado para os meus pulmões. Mas o que eu não esperava era que a verdade, quando revelada de forma tão violenta, traz consequências que a gente não consegue controlar. O vídeo não apenas destruiu o Gustavo, ele abriu uma caixa de Pandora sobre toda a agência. Enquanto eu era abraçado pelo Murilo e pela Fabiana, que apareceu de surpresa no evento, vi a polícia entrando pelos fundos do teatro. Eles não estavam lá pelo Gustavo. Eles estavam lá por causa de algo muito maior que eu tinha descoberto nos arquivos e que na minha sede de vingança, eu acabei entregando sem querer para as autoridades. O jogo tinha mudado de novo, e o que era para ser o meu momento de glória, estava prestes a se tornar o início de uma investigação federal. Edit 1. Pessoal, ver a cara do Gustavo no telão foi a melhor sensação do mundo. Eu sei que foi pesado expor tudo assim, mas pessoas como ele só param quando não tem mais onde se esconder. Justiça tardou, mas não falhou. Edit 2. Muita gente perguntando o que a polícia foi fazer lá. Eu acabei descobrindo nos arquivos do Gustavo que as dívidas de jogo dele estavam ligadas a um esquema de lavagem de dinheiro que envolvia várias empresas de fachada ligadas ao pai dele. E, infelizmente, alguns contratos da agência. Eu joguei a granada sem saber o tamanho da explosão. Edit 3. A Beatriz me pediu desculpas na frente de todo mundo. Foi sincero, mas eu ainda sinto que o clima na agência nunca mais será o mesmo. O sucesso tem um gosto estranho quando vem acompanhado de sirenes de polícia. O sol nasce pra todos, mas a sombra agora é a minha escolha. O barulho das sirenes do lado de fora do teatro municipal parecia uma trilha sonora de filme, mas o suor frio na minha nuca era bem real. Enquanto
Enquanto o Gustavo desaparecia na escuridão dos bastidores, eu me vi cercado por flashes e perguntas que eu não sabia responder. A glória de segurar aquele troféu durou exatamente 5 minutos, o tempo necessário para eu perceber que a explosão que eu causei tinha derrubado não só o meu inimigo, mas todo o prédio onde eu trabalhava. O Dr. Renato foi levado para prestar esclarecimentos ainda naquela noite. A agência, que horas antes era o topo do mundo publicitário, agora estava cercada por faixas amarelas e investigadores. O esquema de lavagem de dinheiro do pai do Gustavo era muito mais profundo do que eu imaginava. Eles usavam os bônus e as notas fiscais superfaturadas da agência para limpar milhões vindos de apostas ilegais. Eu, o garoto que só queria provar sua inocência, acabei virando a testemunha-chave de um caso federal que saiu em todos os jornais no dia seguinte. As semanas que se seguiram foram um borrão de depoimentos, advogados e noites mal dormidas. Eu tive que entregar meu computador, meus arquivos e até o meu extrato bancário para provar que eu não fazia parte daquela sujeira. A Beatriz foi a única que ficou ao meu lado durante todo o processo. Ela também foi pega de surpresa e acabou perdendo o cargo de diretora quando a agência declarou falência por conta dos escândalos. Nós nos encontrávamos em cafés pequenos, bem longe da agitação do centro, para tentar entender o que faríamos das nossas vidas. Ela me disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Você destruiu uma empresa podre, mas salvou a sua alma. Agora, a pergunta é o que você vai construir com os escombros. Aquilo me fez pensar muito. Eu recebi dezenas de convites de outras agências gigantes que queriam o garoto que derrubou os tubarões para fazer marketing em cima da minha história. Eles me ofereciam salários astronômicos, carros e cargos de chefia, mas toda vez que eu entrava naqueles prédios espelhados, eu sentia o mesmo frio na barriga que senti na sala do Dr. Renato. Eu não queria ser um troféu de outra pessoa. Foi aí que eu tomei a decisão mais difícil da minha trajetória. Eu recusei todos os convites. Peguei o dinheiro que tinha guardado das minhas comissões legítimas, que a justiça finalmente liberou, e voltei para o lugar onde tudo começou. Mas eu não voltei derrotado. Fui até a Lan House do Kleber e fiz uma proposta para ele. Nós não íamos mais apenas consertar computadores ou imprimir boletos. Nós íamos montar a nossa própria agência ali mesmo, no coração do bairro popular. Eu chamei a Letícia para ser a nossa diretora de arte, dando a ela o espaço que o Gustavo tinha roubado anos atrás. Chamei o Murilo para ser nosso diretor de imagem e, para a minha surpresa, a Fabiana pediu demissão do novo emprego dela para ser a nossa gerente de operações. Nós éramos um grupo de exilados do sistema, pessoas que tinham sido chutadas ou enganadas pela elite corporativa, mas que tinham o que ninguém lá em cima tinha: a verdade e a vivência das ruas. Nossa agência começou pequena, em uma sala em cima da Lan House, com ventiladores barulhentos e móveis de segunda mão. Mas o nosso primeiro cliente foi ninguém menos que a dona daquela marca de cosméticos que eu tinha ajudado a crescer. Ela não queria saber de agências famosas. Ela queria o cara que tinha tido a coragem de expor a verdade no palco do Teatro Municipal. Ela disse que precisava de alguém em quem pudesse confiar de olhos fechados. A partir daí, as coisas não pararam mais. Nós criamos um modelo de negócio diferente, onde o lucro era dividido de forma justa e ninguém precisava pisar em ninguém para subir de cargo. Eu finalmente realizei o sonho de quitar a casa da minha mãe e no Natal do ano passado, eu a trouxe para a capital para conhecer o meu escritório. Ela chorou quando viu o meu nome na porta, não por causa do luxo, que não existia, mas porque ela sabia que aquele nome agora era sinônimo de honestidade. E o Gustavo? Bom, a última vez que eu ouvi falar dele foi por meio de um jornal de circulação nacional. Ele foi condenado a alguns anos de prisão, mas por ser réu primário e ter bons advogados, acabou cumprindo em regime aberto depois de um tempo. O pai dele perdeu quase tudo no processo e a família virou pária nos círculos sociais que tanto prezavam. O Gustavo tentou voltar para o mercado com um nome falso, mas a internet não esquece. O vídeo da premiação ainda está no YouTube, com milhões de visualizações, servindo como um aviso para qualquer um que ache que pode construir o sucesso em cima do fracasso dos outros. Eu não sinto ódio dele hoje em dia. Na verdade, eu sinto uma ponta de pena. Ele tinha tudo e não tinha nada. Eu não tinha nada. E acabei descobrindo que tinha o mundo inteiro dentro de mim. Ontem à noite, eu fiz questão de passar por aquele mesmo ponto de ônibus onde conheci o seu expedito. Eu estava no meu carro, um modelo simples e confiável, nada perto dos carros esportivos que o Gustavo ostentava. O ponto de ônibus agora era novo,
de metal e vidro, bem iluminado. Eu estacionei e fiquei ali parado por alguns minutos, olhando para o banco de madeira que ainda sobrevivia em um canto da praça. Eu me vi ali, aquele garoto de 22 anos com a mochila pesada e R$ 7 no bolso. Se eu pudesse falar com ele agora, eu não diria que ia ser fácil, porque não foi. Eu não diria que ele não ia sofrer, porque ele sofreu muito. Eu só diria pra ele não ligar para o tio do interior, porque a jornada valeria cada cicatriz. Eu saí do carro, deixei uma marmita paga para o vigia que estava de plantão no galpão novo, um rapaz jovem que me lembrou muito o meu início, e segui para casa. Hoje, eu acordo todos os dias com a consciência limpa. Minha agência é referência em campanhas que mostram a realidade do Brasil, sem filtros e sem mentiras. Nós damos emprego para jovens que, como eu, não tiveram oportunidade de estudar nas melhores escolas, mas que tem um talento bruto esperando para ser lapidado. Eu não sou mais o garoto da saga do Reddit ou o menino do ponto de ônibus. Eu sou um homem que entendeu que o sucesso de verdade não se mede pelo tamanho do troféu ou pelo valor da conta bancária, mas pela quantidade de pessoas que você consegue puxar para cima junto com você. Ninguém viu quando eu quis desistir, é verdade. Mas hoje o Brasil inteiro vê onde eu cheguei, e o melhor de tudo é saber que cheguei aqui sem precisar derrubar ninguém que não merecesse cair. A minha história continua, mas agora as páginas são escritas por mim, com a caneta da verdade e o papel da persistência. Edit 1. Pessoal, essa foi a última parte da minha história. Recebi muitas mensagens de apoio e fico feliz que o meu relato tenha inspirado tanta gente a não desistir nos momentos difíceis. A vida é dura, mas a gente é mais. Edit 2. Sobre a agência, nós estamos crescendo. O Kleber e a Letícia mandaram um abraço para todos. Estamos focados agora em um projeto social para ensinar marketing digital em comunidades carentes. O conhecimento tem que circular. Edit 3. Se você está em um ponto de ônibus agora, sentindo o peso do mundo, respira fundo. O ônibus pode demorar, mas o destino quem faz é você. Obrigado por acompanharem minha saga.